a vontade das coisas, que é apenas entender a patologia, digamos assim, os sintomas que estão ali. Portanto, longe do analista querer, pelo menos do analista do discurso da chamada linha francesa, que eu prefiro chamar de linha discurso-funcionista, longe de nós querer enquadrar o discurso. Né? Mas há aqueles, a AD inglesa, sobre a qual eu sei pouco, né? Mas eu sei que ela tem um viés muito mais intervencionista. Né? A AD inglesa é um processo não só científico, também militante, né? No sentido de compreender o discurso, identificar os pontos de deslocamento e tentar o deslocamento. Né? Para nós da AD francesa, eu não gosto muito da nomenclatura, né? Mas da AD desconstrucionista, a ideia é compreender o discurso, dar vazão às várias possibilidades interpretativas desse discurso e deixar com que o próprio sujeito reflita, né, sobre sua prática discursiva e sobre como esse discurso se materializa nas ações, por exemplo, o discurso pedagógico. Né? O discurso didático pedagógico, quando a gente escreve um trabalho de AD sobre educação, a gente não tem a pretensão de sugerir, né, embora eu achasse que eu comecei a iniciação científica que eu ia sugerir um outro método de ensino de inglês, eu percebi no meio do fim da pesquisa que no máximo eu ia conseguir identificar os pontos de falha, as rachaduras do discurso daquele método e botar o docente para refletir sobre a sua prática em sala de aula. E cabe a ele, deslizar ou não a prática. Né? Danilo vai falar um pouco para a gente então sobre subjetividade, sobre a relação sujeito-língua. Né? E essa aula vai estar sendo gravada, tá? Mas vai ser só em áudio dessa vez, porque está muito tímido. Um bate-bola também. E a gente dá uma pausa um pouco para poder voltar depois ao essa propriedade desse conhecimento da teoria psicanalítica e entender o que o Foucault está falando, por exemplo, quando ele vai dizer que tem uma voz que o precede há muito, né, que ele gostaria de falar por ele mesmo, mas que ele toma o discurso do outro, né, essa constituição do eu a partir do outro. Se você puder tocar não, isso, nesse... é interessante. Tranquilo. A relação subjetividade é interessante. Então, vou, sem mais delongas, só botar o aparelhinho para a gente gravar. Já botei. Já botou? E a gente vai passar para o Danilo. Eu hoje sou aluno. Aluno nada. Por favor, espero que vocês perguntem, contribuam. E vai ser mais um bate-papo mesmo em relação a isso. Então, o professor Show me convidou para vir hoje e trabalhar um pouco da psicanálise. Acredito que vocês no curso de letras já devem ter se esbarrado com ela. Teoria da literatura, né? Crítica psicanalítica, aquele livro do Terry Eagleton, né? Uma introdução. Nós temos ali um bom resumo sobre psicanálise. Quem apresentou um seminário sobre aquilo está ali, com certeza, está bem no rumo da psicanálise, que ele vai trabalhar com a vertente francesa, que, quando falo de psicanálise, assim como falo de toda a psicologia, não é uma coisa una, né? Uma coisa só. Quando eu falo de psicologia, eu tenho que situar psicologias. Eu tenho a Gestalt, eu tenho o movimento existencial fenomenológico, eu tenho o humanismo, eu tenho o behaviorismo. Dentro do behaviorismo eu tenho o behaviorismo radical de Skinner, eu tenho o cognitivo comportamental, que pega a base do Skinner e coloca o humanismo dentro dessa via, e isso é uma briga entre essas pessoas, e eu diria que todos os psicólogos se odeiam nesse sentido, porque é mais fácil um psicólogo conversar com alguém de outra área do que alguém da mesma área, porque essas abordagens são muito diversas. É estilo show no inglês. Estilo show no inglês. E a psicanálise não é diferente. A psicanálise surge ali com Freud, Viena, só que em determinado momento da história da psicanálise, tem um texto muito interessante, que é a história do movimento psicanalítico de 1914, e o Freud vai expurgar da psicanálise algumas pessoas, como Jung. Jung não é psicanalista, tá? Freud expulsa ele em 1914. Por quê? Na teoria da psicanálise, o Freud começa... Não sei se vai dar para... O Freud trata de uma questão que é a questão da sexualidade. Detalhe, isso aqui relativo a prazer.
tá? E não somente a coito, não somente ao transar. Tem a ver com você ler um bom livro, ouvir uma boa música, sair com os colegas, conversar, tudo isso são atividades prazerosas. E o Freud vai trabalhar nessa via porque ele está investigando nessa época uma doença que é a histeria, né, a neurose histérica, que médico nenhum consegue entender de onde vem aqueles sintomas. Por que as mulheres morrem de dor de cabeça, por que elas não conseguem andar, algumas, por que outras não conseguem enxergar, por que desses sintomas tão variados se não existe causa orgânica? E o Freud vai logo atribuir que existe uma causa psicológica por trás e, como método, vai propor a cura pela fala, tá? E é com isso que nós trabalhamos. Nós trabalhamos na psicanálise nós trabalhamos com a fala do sujeito, né? E aí o Lacan, mais à frente, vai dizer, não, nós não trabalhamos só com a fala, nós vamos trabalhar, e é que vocês conhecem muito bem, nós vamos trabalhar com o significante. Então, numa clínica, nós vamos marcar significantes, e a partir da marcação desses significantes no discurso do sujeito, eu posso levá-lo à cura, tá? Só que o Lacan, ele vai atribuir uma força maior àquele significante saussuriano do que o próprio Saussure. Saussure diria o significado significante, dois lados de uma mesma moeda. E o Lacan, ele vai extrapolar a relação do significante e vai mostrar que esse significante, ele vai utilizar muitos elementos saussurianos, como um significante, ele está sempre ligado a outro significante. Existe também a questão da linearidade desse significante. Quando eu escolho falar, por exemplo, psicanálise, eu poderia ter dito isso de várias formas, mas naquele exato momento só sai de uma forma, porque eu tenho que escolher qual é o significante que eu vou utilizar. Uma palavra, um som, um significante, ele não pode vir dois ao mesmo tempo. Eu sempre tenho que encarrilhá-los. E isso é interessante no sentido de que sempre que eu falo um significante e não outro, eu tenho vários outros significantes que poderiam ocupar esse lugar e não só ocupados. Então eu tenho aqui uma escolha. Na fala do sujeito, ele já revela o seu desejo. Fica lá, o senhor. Chega pertinho só para a gente conseguir gravar. Só entendendo aqui, a próxima leitura que vocês vão fazer é da Eni Orlandi, né, análise do discurso, princípios e procedimentos. Eu vou retomar isso no momento adequado, mas só para vocês já se lembrarem, já terem uma noção, pegando o gancho, quando o Danilo diz que o significante surge e, portanto, outros não podem surgir, tem que haver uma escolha, Eni Orlandi, ela vai falar em dois esquecimentos constitutivos do sujeito do discurso. Quais são esses dois esquecimentos? Um deles, Foucault já fala aqui na ordem do discurso, quando ele diz, olha, eu gostaria de me reportar subrepticiamente como se alguém tivesse falado antes. Né, o que eu vou dizer aqui, ou seja, nós nos esquecemos, não é um esquecer intencional, deixa eu me esquecer. Não, isso é algo que você faz sem perceber, da ordem do inconsciente, você simplesmente apaga que aquilo que você está dizendo já foi dito por outros, em outros momentos, que aquele enunciado tem uma história, né, que você retoma, é como pegar um bonde andando de uma conversa e você leva ele adiante. Né? Esse é o esquecimento número 1. E o outro esquecimento é o de que tudo que se diz de um modo poderia ter sido dito de outro, ou seja, que quando um significante incorre, outro poderia ter vindo, mas você foi levado a fazer uma escolha. Esse segundo esquecimento, portanto, ele é da ordem da paráfrase. A linguagem, ela é polissêmica e parafrástica. O que é a paráfrase? É poder dizer de outra maneira. No momento em que eu escolho uma sequência de slides bonitinha para dar uma aula de AD e uso determinada terminologia técnica e passo aquilo para vocês, é porque eu acredito que aquela é a melhor maneira de dizer sobre aquilo. A mais didática, a mais clara, embora a gente saiba que a clareza é uma ilusão. E eu deixo todas as outras formas de lado. Não é que elas não existam, mas elas foram preteridas em detrimento de outra, né? Ou seja, o significante incorre em detrimento de outros. Nada me garante que a aula dada com outra ordem, outra sequência, poderia ser tão clara quanto. Lembra que eu questionei na aula passada
por que a língua inglesa tem que necessariamente ser ensinada pelo verbo to be, terminando no future perfect continuous, porque a gente tem a ilusão da linearidade pedagógica. Mas nada impede que outra ordem possa ser estabelecida, e é para isso que existe linguística aplicada e pesquisa e ensino de língua, né? Então, só para pegar esse gancho, para mostrar que a linguagem e a psicanálise se relacionam. Então, tentando retomar o que o Shoa está trabalhando também, nessa via do discurso que o Lacan está trabalhando com a gente, é possível haver um esquecimento. Na verdade, o Freud, quando ele trabalha a questão da sexualidade, né, relativa a prazer, e está trabalhando também a questão dos sintomas histéricos ali, enquanto os médicos da época fazem todos os exames, dizem: essa mulher está fingindo esse sintoma, ela não tem causa orgânica que diga que esse sintoma exista, né? Isso é coisa da cabeça dela, ela está fingindo. E o Freud vai conversar com essas pessoas e perceber que muitos dessas pessoas não sabem o porquê também desse sintoma, e elas não desejam sofrer, tá? Existe o princípio, que é o primeiro princípio que o Freud vai trabalhar, o princípio de prazer, que o nosso organismo ele é voltado para os atos prazerosos, né? Ninguém vai intencionalmente fazer algo que lhe cause dor. Se fizer, aí eu estou dentro de uma outra estrutura, que mais à frente eu vou falar, tá? Mas existe o princípio do prazer. A vida se organiza nesse sentido. Isso aí a gente volta para o paradigma, só para soltar a piadinha sempre, a gente volta para o paradigma do discurso da classe média, que Lula comprou o dedo do petista para ser aposentado. Freud já explica. Só calma, nós vamos chegar à questão que é o ganho secundário da doença. Então, o Freud está trabalhando com isso, está tentando entender a estrutura dessas pessoas, né, que não tem causa orgânica, e nessa conversa com essas pessoas, ele começou a utilizar o método que é a hipnose. Só que a hipnose fazia um grande efeito. Ela cessava aquele sintoma, a pessoa não conseguia mexer o braço, não conseguia mexer a perna, ou não conseguia mais enxergar, ou estava com uma série de dor de cabeças. Com a hipnose esse sintoma passava. Entretanto, isso voltava de uma outra forma depois. E o Freud percebeu que seria mais interessante primeiro, nem todo mundo é passível de hipnose. A hipnose não é um método onde alguém que sabe hipnotizar consegue subjugar o outro. Para você ser hipnotizado, você precisa permitir isso. E a hipnose não é uma grande coisa, é simplesmente um momento quase como o sono, onde sua memória é ampliada. Então a hipnose ela é interessante hoje, se você quer recordar um fato que é importante e desperto você não consegue, a hipnose ela pode trazer, né, essa resposta. Quando você está no estado hipnótico, a sua percepção se amplia de uma forma que você consegue lembrar detalhes de eventos que você viu de uma forma muito rápida. Eu ainda vou mostrar para o Shoa, no nosso grupo de estudo, nós vamos trabalhar um pouco com a hipnose, e a partir daí, talvez ele traga em sala de aula algum dia uma dessas experiências para a gente perceber como o discurso de um pode desestabilizar totalmente uma outra pessoa. Está falando da hipnose, como alguém falando e dizendo: durma, colocando a pessoa entre duas cadeiras, dizer: você vai ficar rígida de uma forma que você não vai sentir nada, e a pessoa pode caminhar por cima e até pular em cima da pessoa, porque não vai sentir. Ele pode fazer isso com o Demétrio, ele está doido para ficar rígido. Aí já é uma outra questão. Aí para ele Viagra, mas tudo bem. O que acontece? Então, o primeiro momento da psicanálise ela é muito orgânica com Freud, né, uma concepção muito ligada à biologia, porque o Freud é médico, ele está querendo fundar esse campo, e já o Lacan ele vai pegar os achados do Saussure, da linguística saussuriana, e vai analisar a obra do Freud de outra maneira. Então, o ponto que eu gostaria de começar com vocês é falar daquilo que vocês talvez já ouviram falar, mas eu duvido que tenham ouvido falar de uma forma decente, que é o complexo de Édipo. Que em Lacan
isso aqui é o nome do pai. Ou como o termo em francês, remete, eu posso também ouvir como o não do pai. Cheguei a pincelar isso, até porque foi da questão da castração. Então, o nome do pai ou o não do pai é a forma que o Lacan lê o complexo de Édipo do Freud. É a mesma coisa, mas ele vai inserir aqui a questão do discurso, tá? Que é muito interessante para a gente. O que o Lacan vai dizer? Tanto o Freud como o Lacan, a via da psicanálise está trabalhando com a questão do desejo. Trabalhando com essa questão do desejo, eu tenho que todo o ato, todas as escolhas, tudo que aquele indivíduo faz, ele revela ali o desejo dele. E na fala dele também revela o desejo. Quantas e quantas vezes nós fomos traídos por essa instância que é o inconsciente, e a gente queria dizer algo de uma forma mais polida e tudo, mas um sentimento veio e jogou algo ali onde a gente não queria dizer tudo aquilo, né? Muitas e muitas vezes. E nesse sentido, a questão do desejo, ela é analisada pelo Freud e pelo Lacan na clínica, tanto na questão do discurso, o sujeito chegar, estou doente, estou sentindo isso, estou muito deprimido e tudo. Para o Lacan e para o Freud, isso que ele está falando ali, está revelando o desejo dele. Mas eu vou ser mais específico com vocês e vou trabalhar, antes do complexo de Édipo, vou trabalhar a questão dos sonhos. O Freud, em 1900, escreve a teoria dos sonhos, né? A interpretação dos sonhos. E esse é um dos livros que, apesar de, na época do Freud, não haver um desenvolvimento da linguística, né? Uma forma como o Lacan já pega ali naquele segundo momento, mas ele trabalha ali com elementos que ainda hoje fazem parte do campo de letras também. Então, na interpretação dos sonhos, o Freud vai utilizar esse método para fazer com que o indivíduo entenda esse momento que é o sonho, que é o momento onde o inconsciente joga significações, né, pra gente, e que muitas das vezes a gente olha, foi só um sonho, e não liga, mas é na verdade o corpo da gente dando uma mensagem, dizendo algo que nós estamos negligenciando muitas vezes. Então a interpretação de sonhos é algo que é extremamente fascinante para revelar aquilo que o sujeito deseja e que vai aparecer no sonho de uma forma totalmente misturada. E para eu explicar o porquê aparece de uma forma misturada, são mais algumas aulas, mas eu vou trabalhar com vocês alguns relatos de sonhos que eu acho interessante para revelar essa questão. Então, por exemplo, um aluno meu de Coelho Neto, eu sempre dou a referência, mas não se preocupe, eu dou referência trocada. Às vezes é um paciente, às vezes é um aluno, às vezes é um professor, às vezes é um colega. Então esse aluno de Coelho Neto, em sala de aula, ele me abordou quando estava falando de psicanálise e disse: professor, eu tenho um sonho recorrente. Aí eu digo: opa, se é um sonho recorrente, aquele sonho que várias vezes ele teve, então tem algum significado muito importante nesse sonho que precisa ser revelado. E nós vamos trabalhar com isso. Já disse para vocês, o Jung foi expulso da psicanálise. Por quê? Porque ele chegou e o Freud trabalhava com a questão da sexualidade, fala do complexo de Édipo. Só que quando o Jung chega nos Estados Unidos, ele transforma a teoria do Freud, que falava de complexo de Édipo, de sexualidade, para uma teoria mais branda. E ele não vai falar de sexualidade, nem complexo de Édipo, ele vai falar de complexo familiar. E ele mudou todos os termos, suavizou, porque aquela sociedade muito puritanista não queria nem ouvir falar de sexualidade infantil e desses processos, que eu vou trabalhar um pouco com vocês hoje. Então, por causa disso, e pelo fato de Jung acreditar que todo sonho tem um significado universal, que deu origem àqueles almanaques de sonhos que tem nas livrarias,
né? Então você pega lá, eu sonhei com água, mulher sonhando com água, gravidez, desejo de estar grávida, ou já está grávida, ou pretende futuramente estar grávida, tá? Sonhou com o abacaxi. Um dia vai engravidar, menos que seja sério. Então o Jung trabalha dessa forma, ele acredita que existe um inconsciente coletivo e todos nós nos sonhos nos conectamos a esse inconsciente e pegamos traços que são da cultura. O Freud não vai trabalhar com isso, nem o Lacan. Eles vão trabalhar que uma coisa que aparece no teu sonho tem um significado particular para ti, mas não vai ter o mesmo significado para ela, que é uma pessoa completamente diferente, tá? Então, nesse sentido... Só lembrando que a gente falou na aula passada da constituição histórica e social do sujeito, né? A linguagem tem um eixo histórico e social. Nesse sentido, no mesmo nível. Cada sujeito é um, portanto, cada discurso é um, e cada analista também é um. Eis a questão. Às vezes você chega para um analista e não foi legal. Você não conseguiu perceber um avanço, né, na sua análise com aquele analista. Recomenda-se mudar de analista e a análise vai modificar completamente, apesar do método ser o mesmo, como eu já vou explicar. Sim, interpretação de sonhos. Eis que o rapaz chega e diz: olha, professor, eu tenho um sonho recorrente que eu preciso lhe dizer. Eu digo: você vai dizer aqui na turma, na frente de todo mundo? Ele: não tem problema. Beleza. Ele, um rapaz que mostra aí disso ter feito uma opção homossexual, né? Ele me narra o sonho dessa forma. Eu vou tentar imitar tudo o que ele falou, porque é interessante e importante para analisar o sonho. Ele diz: olha, eu sonhei que eu estava num bosque, tá? Bosque, uma mata muito fechada. Eu não sei mais o que tinha. Eu sei que eu estava lá e minha mãe estava também, e ela estava me guiando na bicicleta. E eu estava ali sentado naquele quadro, né? E eu não sei para onde íamos, né? Ela me guiava. E no final da floresta, do bosque, eu lembro que eu via um armarinho. Tá? Ele faz desse jeito, um armarinho. E nesse armarinho eu não lembro como eu cheguei lá. Eu sei que lá dentro tinha várias coisas, mas eu lembro de ter visto e pegado um batom vermelho, tá? Um batom vermelho. E aí o sonho termina dele. Como método da psicanálise, eu peço que ele reconte o sonho. Você pode contar o sonho novamente? Posso. E aí eu espero perceber o seguinte: porque existe um inconsciente que ele está todo o tempo no discurso, no nosso pensamento, se fazendo representar. Então, por exemplo, se alguém vem, fala algo para ti e tu não gostou muito daquilo, por mais que tu esteja naquela posição formal de dizer: ah, tudo bem, tal, né? Não começa uma briga, mas a tua cabeça está ali: ah, safado, sem vergonha, eu vou te dar um rasgo, vou te jogar aqui do terceiro andar, aquela coisa. O professor te entrega uma prova e tu achou que tu foi muito bom na prova, e de repente lá está um 5, um 4, aí tu recebe: ô professor, eu vou melhorar, safado, sem vergonha, eu vou te jogar daqui de cima qualquer dia desse. Então, essa vozinha que está sempre ali, que ela não quer saber da moralidade, é o inconsciente, né? E ele tem um aspecto muito infantil, como nós vamos ver já já. E nesse sonho que o garoto fala, eu peço, reconte, porque toda vez que você conta um sonho novamente, você pode perceber algum termo, algum significante é trocado, tá? Algum termo que estava evidenciado na primeira versão, na segunda não mais estará. A consciência tenta esconder os rastros daquilo que o sonho vai revelar, que é um desejo. Diga lá. É um registro, né? Quando você registra, você como dizer, como eu contei para vocês na aula passada, do rapaz que falou dos verdadeiros polos brasileiros, São Paulo e Rio. Quando eu digitei lá explique-se, ele não teve como redizer, mas ele entrou na defensiva e disse: você está sendo prepotente, você professor universitário, está corrigindo meus erros de digitação. Eu falei: não é a digitação o problema, é a imagem que você utiliza, né?
Se existem verdadeiros polos, se existem os falsos, e como os dois estão na união, me explica isso aí. Isso é questão do significante. Ele sempre remete a outro significante. Então, o Freud, a teoria psicanalítica é chata nisso. O sujeito diz uma coisa, mas ele diz muito mais do que aquilo que está expresso. Às vezes um não que ele diz representa um sim. O silêncio representa muita coisa. Você faz uma pergunta para o sujeito, ou o sujeito começa a contar uma história, e na hora que a história vai tratar de algo que é particular dele, ele faz um silêncio, e na clínica nós não interrompemos o silêncio. Se ele chegar no primeiro minuto falar algo e ficar em silêncio, nós vamos ficar os 50 minutos, 1 hora da sessão em silêncio, até ele romper o silêncio. Por que isso? Eu preciso saber qual é o próximo significante que ele vai utilizar para tentar montar essa ponte no discurso dele, que é importante para mim saber onde que o inconsciente está se revelando. Às vezes o indivíduo começa com uma história, estou deprimido. Aí daqui a pouco ele conta de uma viagem que fez, daqui a pouco conta de um relacionamento que ele tem com fulano de tal, daqui a pouco conta que antes de vir para a sessão ele comprou algo. Essas 4 histórias estão conectadas, senão elas não apareceriam no discurso, né? Elas não apareceriam ali em clínica, tá? Só para marcar novamente uma vez, a grande diferença, por exemplo, da análise do discurso para a análise de conversação, e é preciso marcar essa diferença, é que na análise da conversação você vai trabalhar muito no recontar o dito, e a análise do discurso se preocupa muito mais do que com o dito, com o implicado e com o não dito. Nesse sentido nós estamos na via da psicanálise também, né? É nessa via que nós vamos operar, mas nós temos a finalidade de cura no final do processo. E vocês querem ver o circo pegar fogo. Exatamente. Tá. É claro que pra gente psicanálise muitas vezes o circo pega fogo, entendeu? Porque a gente quer comer o palhaço assado, e a gente fica lá esperando esse processo. Então, sim, voltando ao sonho. Gente, não se preocupe, eu dou aula por associação livre, que é o método da psicanálise. Chega não chega na análise, o analista vai te dizer, fale o que vier na sua cabeça, não selecione muito. Fale. E você vai emendando uma história na outra, pensando que não tem nada a ver, mas existe um cerne que é o desejo do sujeito que vai aparecer ali. E quando eu chego no slide 8, eu já tinha falado o tema do slide 8 ou do slide 4. Isso didaticamente, o pessoal da pedagogia fica louco, entendeu? Mas, a nível do discurso, o discurso faz isso mesmo. E se você tolher ele, eu vou falar mais tarde disso, já era. Passa. Sim, voltando ao sonho do rapaz. Eu peço, conte novamente esse sonho. Tá bom. Aí eu estava numa mata fechada, e lá eu encontrei a minha mãe, e ela estava me levando de bicicleta, e aí eu vi ao final parecia ser um armazém. Nesse armazém eu não lembro o que tinha lá, mas eu encontrei um batom vermelho. É totalmente diferente, é outro sonho. Só que como eu tinha a base do primeiro sonho, eu pude perceber o que sumiu. Nós temos o bosque, que na primeira versão apareceu como bosque, na segunda aparece como mata. Isso aqui tem uns pesos, isso aqui tem um outro peso, tá? Não quis trabalhar com essa questão com ele, porque eu estava em sala de aula, entendeu? Isso aqui poderia remeter a uma outra questão, principalmente que apareceu figura materna aqui também, tá? Outra coisa, como é que se dá essa interpretação? Eu sento lá em casa, analiso o sonho, acho que ficou bonitinho aqui, pronto? Não, eu vou para o sujeito dizer, olha, o que eu posso ver do teu sonho é isso. Trabalhou com a questão do bosque, depois falou de mato. Como o meu contato contigo é pouco, eu não sei o que isso quis dizer. Eu sei que isso aqui tem algo significativo, mas eu ainda não sei o que isso quer dizer. Aí eu continuo o sono. Ele disse, a minha mãe me guiou. Não sei se está certo. Também não. Quando você vai para o quadro, você fica bobo, tá? Vocês vão passar por isso.
Quando ele diz isso, minha mãe me guiou, aqui nós temos um indicativo da questão da homossexualidade dele, que ele mesmo fala, ele assume, e que a maioria das pesquisas mostra que a homossexualidade tem a ver com uma identificação com essa mãe, e a mãe é que guia ele para onde? Para este quadro. E aí entra aqui a questão da psicanálise, porque quando ele fala quadro, ele quer falar aquele quadro da bicicleta, mas ao mesmo tempo ele está falando de um quadro psicológico, o quadro atual dele. Deu para entender? Deu para ouvir isso também? O duplo sentido do que ele fala. Minha mãe me guiou naquele quadro. Ele fala com todas as palavras. Minha mãe me guiou naquele quadro. Neste quadro. E aí tem a grande questão, que eu acho que é a parte central do sonho, que ele enfoca bem isso. Você vê que ele está contando o sonho, de repente ele diz: eu encontrei um armarinho. Ele faz esse som, armarinho. Entendeu? Eu logo percebi no discurso dele que aquela era a palavra mais importante daquele sonho, tá? E depois, conversando com ele, né? Isso aqui eu não revelei para ele em sala de aula, mas depois conversando com ele, ele faz uma sonorização diferente nesse armarinho, dando enfoque a esse ínio. E o que é o ínio no português? É um sufixo que diminui, entendeu? É um diminutivo. E aqui eu tenho uma palavra que é o armar. Entende? E aí eu preciso ver o final do sonho, quando ele diz: olha, eu encontrei um batom vermelho. E ele faz assim. O que ele está falando? Ele está falando do pênis dele, não é outra coisa. Ele está falando aqui que nessa época dele, da adolescência, ele não consegue fazer como os homens, que o brinquedinho do homem é de armar, entendeu? Ele não consegue armar, tá? Ele acha que não tem essa potência para satisfazer uma mulher. Então, nesse sentido, ele não tem um armário, ele não tem uma arma, ele tem um armarinho, entendeu? Que é reforçado por essa ideia do batom vermelho. O negócio dele não é nenhum nome skin. Não é não. Esse batom vermelho que ele coloca assim, entendeu? Nessa pose toda, depois perguntando: olha, me parece que esse sonho me parece que esse sonho tem a ver com isso. Mas eu perguntei: vem cá, faz algum sentido para ti essa interpretação? E aí ele foi me contar as 2 ou 3 vezes que esse sonho apareceu. Era um sonho recorrente. Primeira vez, ele estava na rua, e aí ele foi correr com os colegas, caiu, quebrou o braço, desmaiou, acordou no hospital tempos depois, já tinha tido o sonho. E a segunda vez foi recente, ele estava discutindo com os pais dele sobre essa escolha homossexual que ele fez, e naquele dia ele sonhou com isso, tá? Então, é um sonho que fala desse desejo dele, entendeu? Que ele, nessa época, ele não se vê como um homem, né, heterossexual, mas sim como um homossexual, que foi a mãe que guia ele para esse estado, e o desejo dele aparece nesse sonho. Que bom que aparece, porque muitas vezes nós temos pacientes que chegam em clínica e passam tempos e tempos e não sabem o que querem. Ele já sabe o que quer, ele está com meio caminho andado. Assim como uma outra paciente que chega e estava sofrendo porque disse: olha, aconteceu uma coisa muito grave comigo, eu estou terrivelmente apaixonada pelo namorado da minha amiga. Sabe? Dá até uma música. Sabe, ela começou a namorar recentemente, há umas 2 semanas. Eu não conhecia ele, né? Nós somos amigas de infância. E aí ela me apresenta a ele no shopping. E pai, é tudo aquilo que eu queria no rapaz. Um cara que toca violão muito bem, um cara alto, bonito, moreno, não sei o que. Aí deu todas as qualidades. Só que eu não posso sentir isso, porque eu não quero perder a amizade dela, tá? Beleza.
passa as sessões, outros problemas são trabalhados, e aí ela volta um dia toda feliz porque teve um sonho muito bom. No sonho mostrou várias etapas de um namoro. Ela encontrou um cara livre e desimpedido, tá? Muito legal e tal. E aí mostrou a fase que eles começaram a namorar. No sonho apareceu também eles casando, tendo filho. E ela estava assim toda empolgada porque ela estava com esperança de encontrar alguém, porque o sonho estava mostrando para ela que ela ia encontrar alguém. Mas a interpretação do sonho dela foi a seguinte: vem cá, quais eram as características dessa pessoa que apareceu no sonho? Moreno, alto, toca violão. Era o namorado da outra, só que livre, desimpedido, tá? Sem ninguém. Para ela, a interpretação dos sonhos foi interessante porque ela já sabe o tipo de cara que mexe com ela. Isso é muito bom. É meio caminho andado num processo de buscar alguém, né? Meio caminho andado. E que ela percebeu também na análise que existem outras pessoas com essas qualidades, talvez não com todas essas qualidades, mas com algumas delas que poderiam fazer com que mexesse com ela. Então, voltando aqui, como é associação livre, eu tenho que voltar a determinados pontos. A questão do complexo de Édipo, que a maioria dos autores diz não é tão complexo assim, não é. Quem foi Édipo? Ó, pessoas da literatura. Eu sou terceiro período de letras, gente. Eu sou calouro. Então, vocês têm que me dizer quem é o Édipo. Qual é o tema central da história do Édipo? Vamos ser bem estruturalista. Parricídio, só. Acabou no parricídio, estava muito bom. Parricídio, a morte do pai. E o que mais? Onde o Dr. Freud do Cartoon, era uma vez a história de um homem que casou-se com a mãe, matou o pai e foi infeliz para sempre. Boa. Esse é o tema. O desejo incestuoso por um dos genitores, tá? E a rivalidade ou parricídio para o outro. Quando fala só o parricídio, existe aquele mito do pai primervo, que os irmãos se juntam para matar este pai. Ali tem o tema parricídio, mas é no Édipo que vai aparecer esse binômio, parricídio e incesto, que são dois elementos altamente que escandalizam a sociedade e que o Freud vai colocar para nomear o complexo de Édipo, para mostrar uma relação, para a gente nunca esquecer uma relação que é básica. Eis que nasce uma criança. Já viu aquela propaganda da Boticário? Acho que era Boticário. Sempre que nasce uma criança, nasce com ela uma mãe. Beleza, é verdade. Só que o que acontece? Essa mãe não precisa ser uma mulher. Isso aqui é função materna. Pode ser o pai, pode ser um avô, pode ser um cachorro, não importa. Desde que cuide desta criança. Tá? Porque o animal humano é o único animal que ele não sobrevive sozinho. Caso das meninas lobos da Índia, foram soltas na mata e os animais cuidaram, fizeram a função materna, tanto que ela acreditava ter parentesco com aqueles lobos. Tá? A própria mitologia de Roma do que é? Tem a mitologia da criação de Roma. Nós temos também um caso, por exemplo, no interior, um avô das crianças disse: olha, minha filha veio para cá depois que largou o marido, esse marido sumiu no mundo e ela estava grávida de gêmeos, e assim que ela deu à luz, ela morreu no parto. E ele ficou sozinho, viúvo, ficou sozinho para cuidar dessas crianças. Cuidou muito bem. Quando chegou na época que elas já estavam na escola, tipo terceira, quarta série, teve uma festa do Dia das Mães. E elas voltaram para casa todas tristes, porque elas não tinham mãe, né? E o avô delas disse: deixe besteira, meninas. Eu sou o avô de vocês, eu sou o pai de vocês e sou a mãe de vocês. E a partir desse momento as crianças começam a chamar ele de mãe. Entendeu? É mãe para cá, é mãe para lá. Isso não tem problema nenhum. Isso não muda um projeto de ele ser homossexual por causa disso. Tem nada a ver, tá? Mãe
para o Freud, é função. É a função materna. É aquela pessoa ou aquelas pessoas, várias pessoas que se ocupam de uma determinada criança, tá? E pense assim, essa criança, convenhamos, ela não sabe fazer nada, ela só sabe mamar, né? E todo outro cuidado é uma outra pessoa que faz. E ela chora com fome, alguém vem e supre a necessidade. Ela chora porque ela está suja, alguém vem e supre essa necessidade. A criança não sabe que é uma outra pessoa, tá? Não dá tempo, ela sente a necessidade, alguma coisa vem e já resolve. Mas a criança coloca essa mãe em posição amorosa. É o primeiro objeto de amor. Esse primeiro objeto de amor, a primeira pessoa que eu lanço amor, é um objeto mítico, que segundo Freud, que vai já ser perdido, e que para o resto da vida nós vamos tentar encontrá-lo novamente, no seguinte aspecto. Percebam, aqui nós temos uma pessoa que tu não precisa nem falar, e já te compreende tão bem, já sabe das tuas necessidades. Na clínica eu vejo um monte de mulheres ou homens dizendo: rapaz, ele ou ela não me entende, eu falo, ela não me entende. Mas por trás está subentendido ter aquele primeiro objeto de volta que compreendia tudo, não precisava falar e compreendia tudo. A verdadeira alma gêmea, que tanto se escreve na literatura, é o primeiro objeto de amor, que seria a mãe. Uma coisa, Danilo, não é por acaso que nós chamamos língua materna. Talvez isso vocês já várias vezes devam ter sentido algum conflito com a língua inglesa. Eis aqui. Quando o Danilo falar do nome do pai, a coisa vai ficar vou logo puxar uma questão do nome do pai. Não, deixa depois. Vou logo situar o pai. Aquela coisa da superação do pai que a gente estava comentando. Isso. Nos falos. O que acontece? Eis que essa relação da mãe com a criança não é sempre só eles dois. Existe um terceiro elemento que insiste em aparecer, que é o diacho do pai, que também é função. Não precisa ser um homem, não precisa nem ser uma pessoa, pode ser o trabalho. A mãe solteira que tem que deixar a criança um pouco chorando, porque ela que trabalha, ela cuida das coisas de casa, ela diz: neném, eu já vou, entendeu? E a criança morrendo de chorar porque ela precisa fazer o mingau, botar a roupa para lavar, ou ela precisa sair para vender, ou sair para ir para o emprego e deixar essa criança com uma outra pessoa. Isso tudo faz função paterna, que é a função de acabar com essa relação pretensamente dual. A criança sente que essa mãe não se dedica mais só a ela. Existe alguma coisa que retarda essa mãe. A criança chora, a mãe não vem logo, demora. Alguma coisa segura essa mãe. E eu não sei o que é isso, mas eu já odeio isso. Rivalidade. Aqui nós já temos o complexo de Édipo montado. Sabe quando tu está namorando alguém, aí tu liga para aquela pessoa te completar e ele não atende? E tu liga 90 vezes e a pessoa não atende. Começa a haver sentimentos hostis ali. Quem é que diabo está segurando ele? Que diacho que ele está fazendo? Entendeu? Porque está nessa vertente do não satisfaz mais essa relação. Ódio, amor e ódio para o Freud são as duas faces de uma mesma moeda, tá? Então aqui nós temos montado o complexo de Édipo. E o que é importante para o Freud é a saída do complexo de Édipo, que nós temos várias saídas do complexo. Posso fazer um mexão? Por favor. No livro A Vida no Orkut, no capítulo que eu trato, que na verdade são resultados do mestrado, onde está a venda? A venda na Livraria Cultura e também disponível em PDF no pendrive, quem quiser. Boa! Falando sério, está para download no site da Universidade Federal da Bahia. Eu trato justamente dessa questão de duas comunidades, na época, uma do curso, né? A gente já fez isso aí no meu mestrado. Duas comunidades. Eu amo inglês, eu odeio inglês. E no fim das contas, qual é a conclusão do mestrado? Mesmo odiando inglês, está discutindo essa
Essa língua é importante para você, seja pelo amor, pelo desejo de adquirir a língua do outro, mesmo de ser o outro, ou seja pela recusa dessa alteridade que a língua inglesa traz, a recusa da cultura, a recusa do povo norte-americano, ou a recusa da língua em si, enquanto instância de morsipasse, de léxico. Mas você é afetado por isso, isso não está bem resolvido em ti. Essa é a grande sacada do amor e do ódio. Há alguma coisa ali que perturba esse sujeito, que no meu caso é um sujeito aluno, ou pelo menos potencialmente aluno de língua estrangeira. Quando o Freud vai dizer isso, amor e ódio são os dois lados de uma mesma moeda, a gente pode interpretar, sabe aquela pessoa no ensino médio, na faculdade, na tua sala de aula, que te perturba muito? Só pode pensar muito em ti, só pode te amar muito. Viver pensando em ti para ficar te esculhambando toda hora te chateando, é muito amor ali também. Nessa relação aqui do complexo de Édipo existem várias saídas. Existe a saída da neurose, que seria o normal. Se tivermos sorte, nós sairíamos na neurose. Dentro da neurose nós temos histeria. O neurose seria o aluno que se forma em letras em inglês, né? No caso dessa relação com o aluno em inglês. É o cara que consegue. Já citou a língua aí. Histeria. Aquelas pessoas que qualquer problema psicológico, qualquer problema de relação, convertem isso para o corpo. É uma dor de cabeça, é o estômago que não vai bem e tal. Tem esse padrão. O Freud diz que geralmente mulheres estão aqui, mas é possível encontrar mulheres obsessivas também. A obsessividade. O obsessivo, vê se eu estou escrevendo certo. Obsessivo. Se não tiver, a gente pergunta. Não. Obsessivo. Aí, obsessivo. Não. Só, isso é sacanagem. Quando você estiver no quadro, você esquecer uma palavra, usa isso aqui, ó. O obsessivo, aí tu mete um ponto. Num lugar que tu não sabe mais como a palavra continua. O obsessivo, ele já tem um outro padrão de defesa, que é comportamentos rotinizados, né? A busca pela perfeição, o manter tudo em ordem, o controle, controlar tudo é a ótica do obsessivo. Tá bom, histérico obsessivo. Não tendo sorte, não caindo na neurose, psicose, autismo, esquizofrenia, outros tipos de delírio, ou perversão. Perversão. Aí é com Foucault. Perversão, voyeurismo, exibicionismo, sadomasoquismo. Pessoas que não conseguem ter relações sexuais, por exemplo, normais, precisam, para sentir prazer, precisam se masturbar em público, ou precisa ceder a mulher ou o marido para outra pessoa ter um ato sexual para poder ter prazer com aquilo. Voyeurismo. Existiria ali uma indicação, mas aqui o Freud está trabalhando com esses 3 pontos e eu vou situar agora através do nome do pai e finalizar o que eu tinha para dizer para vocês. Nome do pai ou não do pai. A criança, para que ela exista, o Lacan é bem específico, deve haver um lugar simbólico para ela. Então, a meninazinha, quando você entrega uma boneca para ela cuidar, ali começa a formação de um desejo de ser mãe. E mais à frente nós vemos isso, muitas mulheres escolhendo já o nome dos filhos, quantos filhos vão ser e tudo, já tem um lugar a nível simbólico para aquela pessoa, nem que seja um lugar de rejeitado. Engravidou, não queria o filho, vou jogar na maré, é o lugar do rejeitado. Já existe um lugar para esse sujeito dentro do discurso, tá? Então, mas vamos pensar numa família que adota realmente aquela criança, de um pai que, mesmo não tendo aquele indivíduo saindo de suas entranhas, acredita que ele é o doador do esperma daquele indivíduo, né? Porque existe sempre essa questão para o pai, esse mito, esse imaginário de que, como não é parte dele, como garantir que é dele. Eu já te contei por que cearense tem cabeça chata e paulista rosto comprido, né? Não. É porque o cearense, quando nasce, existe experiência própria. Quando, né, aquele papai bateu na minha cabeça e falou: meu filho vai crescer, vai para São Paulo, estudar na USP. Vai achar a cabeça. Agora o paulista, quando nasce,
Maurício fica olhando a criança, virado feliz, passando a mão no outro. Ai, meu filho, que bonitinho. Será que é meu? Sacanagem. A esse lugar simbólico, entendeu? Ele é dado justamente quando se nomeia a criança. Nasceu, vai ser João, vai ser Catarina, vai ser, sei lá, esse nome que mentiram para vocês, porque não existe registro desse nome no corpo de vocês. Não foi olhando para a cara de vocês e disse, rapaz, tu tem cara de Valesca, tu tem cara de Vanessa, tu tem cara de Joana. Não foi assim. Alguém inventou o nome. Se você teve sorte, conseguiu escapar daquela fusão de nomes. Ah, o pai se chama Raimundo, a mãe se chama Arlete. Vamos botar Raimundete. Entendeu? Se você conseguir escapar disso... Sacanagem comigo, né? Sacanagem. Os alunos sabem, eu sou José Adjailson. Por culpa de ter vários irmãos com A na minha sétima vez faltou criatividade. Bota... Por isso que a gente saltou, né? Entendeu? O José Raimundo. O que acontece? Nesse lugar que a criança é inserida pelo nome do pai, existem 3 possibilidades para o Lacan. A criança pode perceber esse pai, aí é uma das saídas do Édipo, perceber esse pai como uma autoridade e que ele não tem como disputar essa mãe com esse pai e abandonar esse primeiro objeto de amor e buscar na sociedade alguém que tenha as características desse primeiro objeto de amor para tentar satisfazer com um objeto substituto. Então não se enganem, os rapazes escolhem as mulheres como substitutos de sua mãe, as mulheres escolhem os rapazes como substitutos de sua mãe também, porque o primeiro objeto de amor é a mãe. O pai, coitado, abandonado, aqui Édipo masculino, o menino abandona essa relação de rivalidade com o pai e abandona o objeto de amor com a mãe e passa a se identificar com esse pai para tentar ser um homem como ele e arranjar uma mulher como essa. Édipo heterossexual. Édipo homossexual. O menino acha que esse pai, percebe esse pai como muito forte, não tem como lutar com ele, e ele não deseja ser o pai, mas deseja ter o pai e se identifica com a mãe. Tá? Saída para neurose, mas na via homossexual. Existem várias e várias saídas. O indivíduo pode não reconhecer esse pai no seguinte aspecto: a mãe fica todo o tempo dizendo, não liga para quem está dizendo, não, esse aí não sabe de nada, fica desqualificando esse pai todo o tempo. Porque o poder que existe dessa relação dos pais, o primeiro poder é o poder materno. O pai só tem autoridade se a mãe coloca ele no lugar de autoridade, tá? Então nesse ponto o Freud ele é bem feminista mesmo, dizer, olha, a autoridade é materna. O pai entra numa segunda instância. Se essa mãe submete, cede uma parte do poder dela para este pai, ele consegue manter essa autoridade. Se não, ele é desqualificado e aí pode a criança cair na psicose ou na perversão. A neurose é aceitar esse poder de um outro mais forte, e esse poder é transferido depois para a figura do professor, para o Estado, para a nação. Se não há esse reconhecimento, psicose ou perversão, que para explicar isso aqui daria mais 35 aulas. Deixa eu começar aqui a dialogar com a turma. Danilo, assim, eu sei que está longe da gente terminar de fazer as aplicações que precisa para tratar isso precisamente assentar no sujeito da linguagem. Mas eu já vou aqui renovar o convite. Segunda-feira, terceiro quarto horário, você tem aula, né? Eu tenho aula agora também, eu estou fugindo, eu sou turista. Você pode fugir de novo na segunda? Fujo. Tratar só da relação com a linguagem agora, Isso. né? Pois eu vou pedir para você, então, eu vou pedir aos meus queridos aqui que tem mais 10 minutos de tolerância, pode ser em 10 minutos, dá para a gente botar uma reticências no nosso discurso. Tá. 5 até. 5 até. E a gente, não vamos para esse teste, para a gente amarrar bem, para poder debater. E aí a gente, vou reconvidar o Danilo. Reconvidar não termo, porque, coitado, eu convidei ele ontem para vir hoje. Já estou convidando hoje para vir
na semana que vem. Porque eu acho que é o diferencial que a gente tem. Das outras vezes que eu dei um pouco de identidade, eu não tinha meu esposo psicanalista, né? E agora, quando está sendo tudo gravado e registrado, mesmo o Danilo vá no doutorado dele, mas fica aí Danilo virtual, né? Isso é só uma ilusão em si. Então a gente vai com uma reticência aqui, vai abrir também um debate, porque eu sei que essa questão do complexo de Édipo é muito estereotipada. E é preciso que a gente desconstrua esses estereótipos, tá? Para poder conseguir transpor isso para o nosso dispositivo analítico. Tem orientando meu aqui, eu tenho certeza que, compreendendo bem onde reside o dispositivo analítico da psicanálise, vai conseguir trabalhar com o corpo. Eu trabalharei com vocês com a Associação Livre, o método mesmo da psicanálise na próxima aula. Tu tem aquele texto ainda do inconsciente estruturado como linguagem? Os textos que a gente discute no grupo de estudo? Uhum. Tem na pior das hipóteses tem um e-mail. Não, eu vou trazer o... Está no grupo do GED. Mas eu não sei se lá porque lá está o Hamlet, lá está a Chapeuzinho Vermelho. Não, estou falando do outro texto da interpretação dos sonhos. Não, sim. Não. Vou trabalhar com o Lacan agora. De qualquer forma, não me mandas. Tá. Na primeira oportunidade que tiver, segunda, que eu estudo do cigarro para eles. Tá bom. O que acontece? Tem um textinho muito interessante, que eu vou retomar ele, vou trabalhar aqui estritamente agora com a questão da linguagem, que é chamado Inconsciente Estruturado como Linguagem ou a Razão desde Freud. Que o Lacan vai situar que o Freud, mesmo não trabalhando com os conceitos da linguística, ele já trabalhava com esse fundamento. Em Freud eu posso ver, por exemplo, metáfora e metonímia nos sonhos. Um sonho ele aparece com um conteúdo e esse conteúdo ali ele é uma amalgama, né? É uma condensação de vários outros elementos. Uma pessoa que aparece no teu sonho, 3 chaves para interpretar o sonho. 1. Nós somos todas as pessoas que aparecem no sonho. Então aquele mito espiritista que diz que você é visitado por outras pessoas, não. No teu sonho, se tu está correndo perigo, vai aparecer uma figura de autoridade, vai aparecer alguém ou alguma coisa que remete à segurança. Seja um pai, seja um policial, seja uma casa, vai aparecer alguma coisa, porque o sentimento evoca. Nós temos mais ou menos uma mania de viver no seguinte aspecto: por mais absurda que seja a situação do sonho, nós tratamos como se estivesse acontecendo. Poucas vezes eu ouvi um relato de alguém que disse: opa, eu estou sonhando, e no sonho conseguiu controlar esse sonho porque sabia que não era realidade. Pouquíssimas vezes eu ouvi falar disso, e geralmente quando isso acontece não dura muito, o sonho termina, tá? A característica do sonho é que o cérebro está reorganizando as informações do dia a dia. O sonho, ele é sobredeterminado. Aquilo que aconteceu no teu dia vai aparecer no teu sonho. Todas as noites nós sonhamos. Todas as noites. Isso já está comprovado, psiquiatria, neuropsicologia, neurologia. Entretanto, nem todo dia a gente lembra do sonho, porque existem certos conteúdos que nós ainda não temos condição de lidar. E o inconsciente, ele é uma criança bem malvada, no seguinte aspecto: não existe moralidade. Então, se alguém te desafia ali, essa pessoa vai morrer no sonho. Exemplo, um caso rapidinho. O inconsciente, contianamente falando, não existe. Contianamente falando, se o inconsciente não existe moralidade, não existe também a ética, conceito, sei lá, vocês que estudam. Interdição. A palavra proibida. Não existe. E também o inconsciente não tem tempo. Não existe noção de tempo no inconsciente. É por isso que somos neuróticos no seguinte aspecto. Às vezes, eu lembro de uma coisa que aconteceu lá no meu 3º ano, que eu paguei um mico, e eu sinto no meu corpo, eu sinto todas as sensações como se eu estivesse lá ainda. Isso é a neurose, né? O passado te interferir no teu presente de uma forma tão ferrenha. Então, eu estava falando sobre sonhos, né? A questão do inconsciente. Eu vou retomar isso aqui depois. Tu ia dizer alguma coisa? Tu levantou a mão assim.
É possível, é claro que é possível. Agora sim, quais são os mecanismos que levam no sonho tu perceber isso? Não, eu tenho que acordar, né? É o mais interessante, isso vai variar de caso para caso, né? Não existe uma fórmula de dizer, olha, toda vez que isso aparece é por causa disso. Mas se tu me contar agora um sonho, por exemplo, e amanhã me contar um outro sonho, ou amanhã a primeira coisa que tu vier me dizer ser uma história, e aí que tu ouviu em algum lugar, para eu interpretar este sonho, eu tenho que levar em consideração essa história também, tá? Que parece que não tem nada a ver, mas tudo reflete a questão do desejo. O desejo aparece a cada momento que nós falamos, nós estamos dando indício do nosso desejo, estamos dando indício, né, daquilo que a gente quer, mas nós não escutamos isso. E quando a gente trabalhar com a questão da linguagem, eu vou marcar essa questão que é a escuta. Falar em desejo, os próximos mecanismos em que for discussão de limitação do discurso que nós vamos ver são os interiores da linguagem. Ainda nos exteriores nós vamos falar do desejo de verdade, que ficou se apropriando do desejo de poder. Né? E aí nós vamos ver como esse desejo está presente também para nós na AD. Vocês, que vão se tornar professores de língua inglesa, vão lidar essencialmente com um desejo desse sujeito aluno. Vou falar, ou o antidesejo, a recusa. Vou falar do desejo, vou falar dos mecanismos de esquecimento. Por que a gente esquece algo, né? E como fazer para lembrar? Acabei de esquecer o que eu ia contar. O professor Show começou a falar e falou uma palavrinha que me remeteu: professores. Eu ia lembrar que eu ia contar o sonho dos professores, de uma professora. Foi em sala de aula, ela me contou. Eu não sei por que eu sonhei isso. Ela estava aterrorizada de dizer que ela sonhou, professora de jardim de infância, ela sonhou que ela entrou em sala, estava tudo escuro e todos os alunos mortos no chão, sangue para tudo que é lado. E a partir ali foi um pesadelo e ela se desesperou. Freud diria, o pesadelo, ele é uma realização de desejo maior que o sonho. É ali que o desejo aparece de forma nua e crua e o sujeito não tem como lidar com aquilo e sente como algo ruim. No caso dela, vocês que conhecem a parte de pedagogia, essa educação infantil, sabem que precisa ser um santo para cuidar de um monte de gurizinho daquela mesma idade, para levar no banheiro, trocar de... Então, tem dias que ela se sentia assim, poxa, essas crianças não me dão sossego, que ódio dessas crianças. E essa associação no sonho apareceu como morte. Que bom que eles morressem. Mas ela mesma não conseguiu aceitar este desejo no sonho. Isso passou para ela como se fosse um pesadelo. Se tu tiver um sonho, dá para ler um aspecto. Se tu tiver um pesadelo, ali está escancarado o que naquele momento é significativo para ti. Às vezes eu tenho um pesadelo que estou me separando de alguém. Mostra que aquele relacionamento, ele é realmente significativo para você. Entendeu? Mas existe uma outra questão que vai depender de caso a caso. Então nós retomaremos essa questão na próxima aula, que é a questão da língua, como o analista trabalha com isso, como ele trabalha com a associação livre, como ele interpreta todo o tempo os signos, né, os significantes, e para vocês terem uma emenda para análise do discurso. Tá certo. Era isso que eu ia dizer hoje para vocês.